Olá, meu nome é Renata Júlia e eu vou falar um pouquinho sobre a introdução e sobre o caso clínico. A catapora ou varicela é causada pelo vírus varicela zoster, que pertence à mesma família do herpes vírus. Segundo a Organização Mundial da Saúde, são cerca de 140 milhões de casos por ano no mundo, sendo que mais de 4 milhões evoluem com complicações graves, como pneumonias, e mais de 4 mil pessoas morrem por conta disso. Na maioria das vezes, principalmente nas crianças, a doença tem um curso leve, mas, em adultos, especialmente os imunocomprometidos, o risco de formas mais graves aumenta bastante. Entre essas complicações, a pneumonia é uma das mais sérias e pode ser fatal. O caso que vamos apresentar chama atenção porque mostra uma forma grave da doença, uma pneumonia por varicela zoster, em um adulto que era imunocompetente, ou seja, que não tinha problemas de imunidade. Isso mostra a importância de reconhecer a doença, mesmo quando o paciente não tem os fatores de risco clássicos, para que o tratamento seja feito o quanto antes. O paciente é um homem de 46 anos, trabalhador rural, sem histórico médico relevante, além de um tabagismo importante, com 45 maços ano. Ele chegou ao pronto-socorro com sinais de febre, falta de ar aos esforços moderados, dores musculares e cansaço intenso, tudo com início nas últimas 24 horas. 4 dias antes, já apresentava lesões cutâneas, com vesículas no tronco e couro cabeludo. A história epidemiológica mostrou contato recente com a filha de 5 anos que teve catapora. Além disso, uma exposição frequente a pombos devido ao seu trabalho. A vacinação dele estava em dia, conforme o calendário vacinal, que não inclui vacina para varicela, e ele nunca teve a doença anteriormente. No exame físico, ele estava consciente e orientado, com febre de 38 graus e meio, taquipneia e saturação de oxigênio em 90% respirando ar ambiente. As lesões cutâneas estavam em diferentes estágios, com máculas, vesículas e crostas. Os exames laboratoriais mostraram uma leve linfocitose, plaquetas um pouco baixas e elevações dos marcadores inflamatórios musculares, como o PCR, o LDH, o CK e além das transaminases. A gasometria também apontou alcalose respiratória com hipoxemia severa e lactato elevado. E o raio-x de tórax inicial mostrou um infiltrado micronodular difuso e bilateral, sugerindo um processo infeccioso viral. Olá, meu nome é Lara Mazarin e agora eu vou falar um pouco sobre os exames de imagem solicitados ao paciente do nosso caso. Começando pela figura 1, que representa uma radiografia de tórax inicial, e nela são apontados por setas pretas a presença de infiltrados, micronodulares, difusos, bilaterais e mal definidos, e pelas setas brancas, áreas ainda polpadas desse parênquima pulmonar. Já na figura 2, 24 horas após a admissão desse paciente, foi solicitado que se repetisse esse exame de imagem, e nele foram encontrados múltiplos micronódulos transitórios, e o que representa um comprometimento maior da capacidade desse pulmão. Já nas figuras 3 e 4, são tomografias computadorizadas, também realizadas 24 horas após a admissão desse paciente, e nela, as estrelas pretas representam áreas em opacidade em vidro fosco, em padrão irregular. As setas pretas representam nódulos com ala em opacidade em vidro fosco e a seta branca representa uma área de consolidação. Bom, quanto à evolução clínica e investigação diagnóstica, foi-se iniciado um tratamento com o paciente com aciclovir intravenoso. Contudo, em menos de 24 horas houve uma piora do quadro e por isso foram solicitados aqueles novos exames de imagem citados no slide anterior. Todos aqueles resultados foram compatíveis com um processo infeccioso ou inflamatório, e por isso aquele paciente foi levado à UTI, e lá começou uma oxigenoterapia com um catéter nasal de alto fluxo. Depois disso, após 48 horas, houve uma melhora significativa, então o paciente retornou ao 4º dia à enfermaria. E lá foram realizados vários testes etiológicos de sorologias e culturas, mas todos deram negativos. Quanto ao diagnóstico e ao desfecho do caso, foi-se realizado um exame de PCR, o qual deu positivo para o vírus da varicela zoster, tanto em secreções de vesícula quanto em secreções respiratórias. E assim se fechou o diagnóstico em pneumonia viral por vírus da varicela zoster, uma manifestação rara, principalmente em pacientes imunocompetentes, e muito grave dessa doença. Felizmente, nesse caso, o paciente teve uma melhora progressiva e foi-se retirado gradualmente a oxigenoterapia e os exames laboratoriais se normalizaram. Depois de 10 dias de internação, o paciente recebeu alta, sem recorrência dos sintomas e necessidade de voltar ao pronto-socorro.
Eu sou a Juliette e trazendo agora para os diagnósticos diferenciais, considerando o quadro sintomático inicial que o paciente apresentou ao chegar na emergência, foram surgindo hipóteses diagnósticas que necessitavam ser testadas para determinar a etiologia da doença. Quanto aos sintomas de febre, mialgia, astenia e dispneia aos mais esforços, quadros infecciosos como a influenza tipo A e B, o SARS-CoV-2 e causadores de pneumonia, como o Streptococcus pneumoniae, a Chlamydophila pneumoniae e o Mycoplasma pneumoniae deveriam ser descartados. Além disso, outros causadores dos sintomas, apesar de menos prováveis por não comumente apresentar desconforto respiratório, como a toxoplasmose, do protozoário Toxoplasma gondii, a rubéola, do vírus da rubéola, e a mononucleose, do vírus Epstein-Barr, e a febre Q também, da bactéria Klebsiella brunetti, deveriam ser e foram descartados. Quanto às erupções cutâneas maculopapulares, pruriginosas e com presença de vesículas que se apresentaram, foi necessário testar para a rickettsiose vesiculosa, que tem sintomas semelhantes. Apesar da necessidade de testar para todos esses diagnósticos diferenciais, a causa que realmente se encaixa com todos esses sintomas, tanto sistemáticos, respiratórios, quanto os cutâneos, seria sim o vírus da varicela zoster. Olá, eu sou a Gabriela Merlin. Para o diagnóstico desse caso, além da avaliação clínica, os exames de imagem laboratoriais iniciais tiveram um papel fundamental. O raio-x e a tomografia de tórax revelaram infiltrados difusos e opacidades em vidro fosco, levando à suspeita de pneumonia viral. Já nos exames laboratoriais, observou-se linfocitose leve, trombocitopenia, elevação da proteína C reativa, transaminases e LDH, além da hipoxemia grave na gasometria arterial. Esses achados reforçaram a hipótese de infecção viral pulmonar, mas não identificaram diretamente o agente. Para confirmação etiológica, então, foi solicitado o PCR para o vírus varicela zoster, em vesículas cutâneas e secreções respiratórias, ambos positivos. A escolha do PCR foi fundamentada pelo quadro clínico com exantema, o contato com caso recente de varicela, os achados radiológicos compatíveis com infecção viral e a necessidade de confirmação rápida do agente para orientar o tratamento. Ainda, testes para outros patógenos respiratórios, como influenza, SARS-CoV-2, legionela e micoplasma, foram negativos, excluindo outros diagnósticos. O PCR é considerado o padrão ouro para o diagnóstico de infecções pulmonares por varicela zoster, por sua alta sensibilidade, especificidade e rapidez. Entre outras possibilidades laboratoriais, pode-se citar a cultura viral, mas que é pouco utilizada na prática clínica, por ser mais demorada, tecnicamente complexa e menos acessível. Outra opção seria a sorologia, que detecta anticorpos IgM e IgG contra o vírus. Apesar de útil em alguns contextos, sua aplicação em casos agudos é limitada, já que os anticorpos levam dias para se tornarem detectáveis. Dessa forma, a escolha do PCR, associada à exclusão de outros patógenos, foi essencial para o manejo eficaz do paciente e contribuiu diretamente para o bom desfecho do caso. Com o diagnóstico de varicela zoster causando pneumonia, iniciaram o tratamento com aciclovir 10 mg por quilo de 8 em 8 horas. Após 24 horas de internação, a condição do paciente piorou e por isso foi colocado uma cânula de oxigênio 100% numa vazão de 45 litros por minuto. O aciclovir é um tratamento padrão nesses casos e é um antiviral que age como inibidor e substrato da DNA polimerase, impedindo a replicação do vírus. Esse medicamento está disponível no SUS. A pneumonia é a complicação mais comum da infecção primária pelo varicela zoster em adultos, com uma incidência de aproximadamente 1 a cada 400 casos em indivíduos imunocompetentes. E nesse caso não haviam fatores de risco clássico para a pneumonia por varicela zoster, como imunossupressão ou doença pulmonar crônica, só se tinham fatores de predisposição, que seria o sexo masculino e o tabagismo.
Então, esse caso ressalta a necessidade de uma história clínica completa e das pistas epidemiológicas para se considerar causas virais incomuns de infecções respiratórias graves. Os infiltrados pulmonares bilaterais são sugestivos de pneumonia viral, mas têm diagnóstico diferencial amplo, já que vários vírus podem apresentar quadros clínicos semelhantes a esse. A informação do contato com a filha, a qual é a mais provável de ser a fonte de transmissão, é essencial para o diagnóstico, já que o início da catapora na filha, 15 dias antes do início dos sintomas cutâneos no paciente, é compatível com o período de incubação do vírus, que é de 10 a 25 dias. A anamnese e epidemiologia foram fundamentais para o diagnóstico e tratamento precoces desse paciente, provavelmente estando associadas a uma evolução menos grave da doença, evitando a necessidade de ventilação mecânica. Também é destacado a importância da vacinação contra esse vírus. Muito obrigada!